Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Debate na Veia, agora falando sobre o Campeonato Brasileiro. Aí tivemos 3 confrontos acontecendo pela 5ª rodada. Aí tivemos Vasco, tivemos Grêmio, tivemos Palmeiras, Santos, Bragantino e Coritiba. E muita coisa aconteceu, viu? Enquanto estava dando o jogo da Champions, tivemos aí time saindo da seca, encontrando a primeira vitória. Tivemos outro time que não conseguiu assumir a liderança. Tivemos um garoto de ouro, podemos falar assim, brilhando em mais um jogo. Ele tá fazendo o nome dele e a gente vai contar tudo sobre o que aconteceu, então, aí em 3 jogos do Brasileirão. Começando, tivemos Palmeiras e Santos se encontraram. E, novamente, a gente chama de garoto de ouro Patrick de Paula, que brilhou já no Paulistão, fez mais um. Tivemos Luiz Adriano também. Mas não sou eu quem vou contar para vocês como foi a partida. Oi, Val, tudo bem? Como tu viu aí que foi o confronto, os destaques positivos, destaques negativos? E eu queria que tu desse um enfoque mais para Patrick de Paula, porque o que ele tem jogado é sensacional. Como aí tu acha que ele deve continuar atuando no Brasileirão? E se tu acha que tem alguma chance dele deixar o Palmeiras? Porque há boatos que o Jorge Jesus já tá de olho nele, Jorge Jesus tá fazendo uma limpa no futebol brasileiro, né? Tá levando todos os bons pra lá, já foi Cebolinha, já foi Gilberto. Tu acha que tem alguma chance de Patrick de Paula ir pro Benfica? Oi, Lau. Oi, pessoal. Antes de responder essas perguntas, queria dizer que eu tô aqui num debate meio à luz de velas, para estreitar o romance que os torcedores e os fãs de futebol estão pelo reencontro do futebol do Palmeiras nessa rodada, porque foi um jogo bem bacana de acompanhar, foi um clássico de verdade, um clássico que quase parecia uma final, até no finalzinho deu muita emoção, o Santos partindo para cima, o Palmeiras ali se segurando. Uma coisa que a própria torcida e até a mídia estava cobrando bastante do Palmeiras era o reencontro com esse futebol, era o reencontro com essa criação, tendo em vista que o Palmeiras tem uma equipe bem estruturada, tem uma equipe com grandes nomes, e aí a gente fala de Bruno Henrique, a gente fala de Lucas Lima, e é claro, a gente fala dos meninos da base que brilharam bastante nesse jogo, que é o Patrick de Paula, como você falou, e o Gabriel Menino. Dando destaque mesmo para a partida do Patrick de Paula, ele já vem se destacando, ele tem personalidade, ele joga que nem gente grande, ele não afina, ele não tem medo. É um garoto que é promissor e eu acho que, apesar de sim ter a possibilidade da Europa levar ele, e eu não digo só pelo Benfica, outros clubes também demonstraram interesse, né, nele, eu acho que ele pode trabalhar mais um pouco aqui no Brasil. Eu acho que seria muito bom ele trabalhar um pouco mais aqui no Brasil para poder se estruturar mesmo, para poder chegar lá fora e fazer a mesma coisa que o Gabriel Jesus, que também é uma joia do Palmeiras, vem fazendo lá no City, né? Então, acredito que ele tem muito potencial, vai ser uma estrela, vai ser uma joia, e eu acho que quando for vendido, vai ser um ótimo negócio para o Palmeiras, financeiramente falando, né? O Palmeiras pode perder muito dentro de campo com a saída do Patrick. Mas falando um pouquinho do jogo também, foi a melhor apresentação do Palmeiras até então. Depois de muito tempo, o Palmeiras mostrou criatividade dentro de campo, a marcação conseguiu anular o excelente meio de campo e o excelente ataque que o Santos tem, que a gente tem visto que, apesar dos problemas que o Santos vinha enfrentando, a gente sabe que chegando lá na frente, o time é bom com o Marinho, com o Soteldo e companhia, né? O Marinho que estava bem pilhado, inclusive, durante o jogo, não conseguiu fazer muita coisa, nem ele nem o Soteldo, eles ficaram um pouquinho apagados nessa partida, mas também sem demérito nenhum do Santos, que também conseguiu o gol de empate ali, tudo bem que numa infelicidade do Ramires, que acabou fazendo gol contra, mas assim, é bom para dar uma moral para o time que venceu o primeiro clássico do ano e que depois de muito tempo sem venceu no meio da semana o Atlético Paranaense, né? Mas é bom para dar uma moral para o time e para o Luxemburgo e mostrar que a questão não era só técnica, era de criação, era de finalização. E agora parece que o Palmeiras está se reencontrando. Vamos esperar que ele siga assim, né?
Só para terminar de falarmos dessa partida, só confirma para mim, a gente teve um jogador do Santos expulso, né? Foi o volante Alisson. Ele Isso. cometeu uma falta em Mike. Foi justa essa expulsão ou foi um pouquinho forte? Eu queria que tu contasse pra gente a tua visão sobre aí essa expulsão do jogador. Certo. Eu acredito que foi uma expulsão justa, porque já era a segunda falta que o Alisson fazia para cartão, ele já havia tomado um cartão na primeira etapa, e aí ele cometeu essa segunda falta ali na lateral, em cima do Mike. Acho que foi uma falta bem dura, então eu acredito que foi justo o segundo cartão e justa a expulsão. Alguns meninos querem comentar algo sobre Paulo, Léo? Acho que a única ressalva que eu tenho, na verdade, um detalhe a acrescentar para dizer melhor, é a questão do Marinho. A Val falou muito bem, o Marinho é um dos jogadores que estava se destacando bem no time, e pelo que eu pude perceber, ele tem a possibilidade de uma lesão muscular, saiu aos 12 do segundo tempo, e pode ser um desfalque bem grande para o time do Cuca. O Marinho vinha ajudando muito ofensivamente, e caso se confirme essa lesão, o Santos, que vive todos os problemas administrativos, políticos, financeiros e afins, que estão repercutindo dentro de campo, essa baixa, digamos assim, no ataque do principal jogador do Santos pode repercutir nas próximas rodadas. Alô, pessoal do Cartola, e talvez podemos não contar com o Marinho na próxima rodada do nosso joguinho favorito, mas obviamente o Futebol na Veia vai te trazer todas as dicas de quem escalar para a sexta rodada, que ainda não terminou a quinta, então em breve já teremos vídeo e texto sobre como mitar no Cartola nessa sexta rodada, então já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho, que assim que sair o vídeo, óbvio que a gente vai te contar aí quais são os melhores jogadores para pontuar e conseguir as cartoletas. Léo, tu quer fazer algum comentário sobre essa partida? Ou... Sim, claro. Saudações a todos que participam do Debate na Veia. Eu queria só ressaltar uma coisa aqui do time do Vanderlei Luxemburgo. A vitória foi boa, a vitória é importante para o time subir na tabela no Campeonato Brasileiro, não vinha jogando bem, hoje já apresentou um futebol bem melhor, mas o Luxemburgo ainda tem algumas insistências no time que não vem qualificando ali o elenco, né? Ele entrou em campo jogando o Gabriel Menino novamente na ponta direita, algo que não vem agradando muito, pelo menos a mim, que assistindo o jogo do Palmeiras não me agrada ver o Gabriel Menino jogando na direita. Ele ainda não abriu mão do Bruno Henrique no meio-campo do Palmeiras. Eu acho que isso é uma coisa que ele tem que pensar muito, porque eu acho que você mata o jogador se você coloca numa posição que ele não tá adaptado e que ele não rende, porque ele acaba não rendendo. Ele já jogou 2 jogos assim, 2 jogos ele sai no segundo tempo, para a entrada de um jogador da posição. Então é uma ressalva que eu faço. O Lucas Lima fez uma partida bem regular hoje, mas eu não me iludo com isso, né? Porque durante o tempo que ele tá no Palmeiras, ele já fez isso muitas vezes, né? Enganando o torcedor. O Rony ainda não engrenou, tá jogando na frente com o Luiz Adriano, mas eu acho que ainda tá muito fora de uma característica dele própria, jogando ali até como uma referência, né? Porque a princípio o Palmeiras entra com duas linhas de 4 e 2 atacantes na frente. Mas eu espero que esse time melhore. Acho que o Luxemburgo tá achando uma cara para esse time, mas ainda falta ali alguns detalhes para ele acertar. Eu acho que começando com a saída do Bruno Henrique do time e colocando no meio Gabriel Menino e Patrick de Paula para jogarem um ao lado do outro, assim como jogaram no Campeonato Paulista e que foram muito bem jogando naquela posição, eu acho que o time vai melhorar muito mais. E ele vai ter ali, se ele quiser colocar jogadores ao lado, ele tem outras opções no time para colocar jogadores para jogar na ponta esquerda ou na ponta direita, se ele quiser persistir no 4-4-2, por exemplo. Então, essa é a ressalva que eu faço. E o Patrick de Paula vem jogando muito bem. Eu espero que ele seja esse jogador destaque do Palmeiras pro resto da temporada, tá sendo o diferencial desse time. E é como ele falou, no final do jogo ele deu uma entrevista, né? E ele disse, né? Eu jogo como se estivesse jogando na minha comunidade. Então que ele continue jogando como ele estivesse jogando na comunidade dele e dando alegria aí ao torcedor palmeirense. E é isso, então, o Palmeiras reencontrou aí um caminho que talvez o leve para bons triunfos no Brasileirão. E então, falando da sexta rodada, o Palmeiras volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Bahia.
lá em Salvador, às 19 horas, enquanto o Santos joga no dia seguinte, no próximo domingo, quando vai encontrar o Flamengo às 16 horas lá na Vila Belmiro, ambos pela sexta rodada. E já na tabela, Palmeiras está na quarta posição com 8 pontos, enquanto o Santos está um pouquinho abaixo na sétima com 7 pontos. E agora vamos falar sobre Vasco e Grêmio. Não tivemos Vasco assumindo a liderança, não tivemos Grêmio vencendo, e aí então ficou no 0-0. Foi um jogo meio médio, não deu aí bons resultados. Paulo, oi, agora sim, oi. Como que tu viu aí a partida? Quais foram os pontos altos? Quais foram os pontos baixos? Quem fez aí uma boa atuação pelo Tricolor? Quem fez uma boa atuação pelo Cruz Maltino? Eu queria que tu falasse mais aí sobre o jogo e os destaques. Bom, Laura, boa noite. Agora sim, boa noite a Val, ao Leonardo. Em relação a Vasco e Grêmio, se tinha uma grande expectativa, principalmente pelo futebol gaúcho, né? O Internacional e os torcedores colorados aguardavam muito essa partida para definir o destaque, ou melhor dizendo, o líder nessa rodada. O Vasco tinha, e na verdade tem um aproveitamento muito bom, ainda falta uma partida para a equipe Cruz Maltina nesse começo de campeonato brasileiro. Tratando-se do jogo contra o Grêmio, foi uma partida um pouco abaixo. O Grêmio até começou melhor, digamos assim, no primeiro tempo. O primeiro tempo, a equipe do Renato, até pela presença do Jean-Pierre em campo, teve um desempenho um pouco melhor. Já no segundo, o Vasco teve criações ofensivas que não teve na primeira etapa. Foi um jogo abaixo, em resumo, não foi um grande jogo entre as duas equipes. Dá para perceber que o Grêmio tem um destaque, na verdade, tem uma relevância, está colocando uma relevância muito grande na final do Campeonato Gaúcho, sem alguns jogadores nessa partida importante. Vale lembrar que é o quarto empate do Grêmio. O Grêmio venceu na estreia contra o Fluminense, empatou 4 vezes. São resultados que afastam a equipe do Renato, que é uma boa equipe, uma equipe que tem um elenco muito bom, joga um bom futebol, do topo da tabela. Hoje o Grêmio é o oitavo colocado da competição. A gente sabe que o Renato tem essa questão de depois recuperar ao longo do campeonato. Foi assim em 2018, foi assim no ano passado. Mas, de qualquer forma, mais uma vez, esse começo um pouco abaixo da equipe do Grêmio, que vai ter a decisão agora na próxima quarta-feira contra o Caxias no Estádio Centenário. E parece que está focando, de fato, nessa decisão estadual, que é uma coisa que está repercutindo, de certa forma, mal com a torcida do Grêmio, pelo que a gente percebe nas redes sociais. Alguns destaques da partida. Thiago Neves, mais uma vez utilizado, não foi bem. É um jogador que, segundo o Renato, ele mesmo falou na coletiva que é um dos principais jogadores do Brasil, mas, diferentemente do Diego Souza, que chegou com um certo receio da torcida, ainda não correspondeu. Esse último que eu mencionei, o Diego Souza, está fazendo muita falta para o Grêmio, vai ficar fora por 10 dias, teve uma lesão contra o Flamengo. O Isaac entrou e não conseguiu resolver o problema de ataques. O Diego Souza, o problema ofensivo, no caso. O Diego Souza é artilheiro do Grêmio com 9 gols. E o Grêmio pretende anunciar um centroavante, um camisa 9 de referência ainda essa semana. Isso também o Renato comentou na coletiva. Mas, de certa forma, é um Grêmio que eu vejo desperdiçando pontos, assim como foi contra o Corinthians, quando perdeu o pênalti nos minutos finais, assim como foi contra o Flamengo, com aquele pênalti correto, marcado a favor da equipe carioca, mas que, de certa forma, desperdiçou 2 pontos. O Grêmio foi até o Rio, encontrou um Flamengo abaixo do que a gente espera, assim como foi nessa rodada, e perdeu a grande chance de sair com os 3 pontos. Em relação ao Vasco, é uma equipe surpreendente. Hoje, o grande nome do Vasco, que é o Germán Cano, não conseguiu desempenhar a função de artilheiro, até porque a bola não chegou muito nele no segundo tempo, que foi quando o Vasco teve um pouco de superioridade. Mas é uma equipe que surpreende, é uma equipe que tem nomes se reencontrando ao futebol, ao bom futebol jogado, no caso, como o Felipe Bastos no meio-campo. Tem o Thales Magno, que é um jogador muito promissor, já teve passagens na seleção de base. É um time que me agrada bastante. Fernando Miguel, mais uma vez, fechando e salvando o Vasco lá atrás. Então, é um time compacto e me parece que é um time que vai surpreender, sim. Não acredito que vai brigar pelo título ao longo da competição, mas pelo bom desempenho, pelo esse bom começo do Vasco, pode sim brigar na primeira metade da tabela, quem sabe até
Copa Sul-Americana, diferentemente do que tem sido nas últimas temporadas, onde o Vasco briga para não cair no Campeonato Nacional. Paulo, deixa eu te perguntar sobre 2 jogadores, tá? O primeiro, eu queria que tu comentasse sobre o Alisson. Acho que ele foi o jogador do Grêmio que mais teve chances aí, principalmente no primeiro tempo. Perdeu várias oportunidades. E depois eu queria que tu falasse sobre Ricardo, que teve uma grande oportunidade de frente para o gol, sem goleiro, mas mandou uma bomba por cima e perdeu a oportunidade de marcar para o Vasco. Eu queria que tu me falasse mais sobre como tu viu a atuação desses 2 jogadores e o que tu acha que de fato faltou para que eles conseguissem marcar, ou tu acha que o jogo já estava predestinado a ficar no 0? Bom, em relação ao Alisson, foi realmente um dos jogadores que mais tentou ofensivamente pelo lado do Grêmio. O Alisson é um jogador muito importante desde quando veio do Cruzeiro, não somente pelos gols, mas ele é um jogador que participa muito da construção de meio campo do Grêmio. É um jogador que fazia uma troca muito interessante com o Everton Cebolinha quando ele ainda jogava aqui no Grêmio. E é um jogador que não tem grande nome, digamos assim, a gente chama de pouca mídia, digamos, porque ele participa muito efetivamente no trabalho do Grêmio do Renato, mas não aparece, digamos assim. Então, é um jogador que tentou hoje, não conseguiu marcar, ele ultimamente não tem conseguido converter as chances que possibilitam a ele, assim como foi contra o Corinthians, ele teve algumas chances e acabou finalizando mal, mas é um jogador que está tentando bastante, é um jogador que cria bastante jogadas, mas peca um pouco na finalização. Eu acho que essa é a grande questão do Alisson hoje, talvez não ser um dos artilheiros do Grêmio nessa temporada. Em relação ao Ricardo, foi um lance um pouco complicado, né? Porque ele, como zagueiro, poderia ter. Bom, para resumir, eu acredito que faltou um pouco de cacuete de centroavante neles. Faltou um pouco de experiência de artilheiro. Ele viu a chance aberta e acabou se desesperando, no linguajar mais simples possível. Zagueiro dentro da área, a bola bate-rebate, sem goleiro. Eu acho que ele simplesmente focou em acertar um chute forte, acabou pegando mal. Acho que é aceitável até pela posição, não se pode cobrar tanto de um zagueiro para ter justamente esse cacuete que a gente diz no linguajar do futebol. Acho que se fosse um atacante, como o próprio Cano, a bola teria no mínimo ido em direção ao gol do Paulo Vitor, mas acho que foi uma infelicidade. Esse lance foi a melhor chance, a chance mais clara do jogo, poderia sim dar ao Vasco 100% de aproveitamento, e aí sim, acho que seria ainda mais surpreendente e deixaria o lado azul do confronto mais preocupado com esse começo bem abaixo do Campeonato Brasileiro. E vale lembrar também que o Vasco e o Grêmio fazem parte aí dos únicos 5 times do Brasileirão que ainda não perderam, né? Então, além dos 2, a gente tem o Botafogo, o Bahia e o Palmeiras, ainda que não sofreram nenhum revés até o momento na competição. Val, Léo, vocês têm algo a acrescentar sobre o jogo ou a síntese até agora foi ok? Ok. Então, no meio da semana, as 2 equipes elas vão dar uma pausa aí no Campeonato Brasileiro. Isso porque o Vasco vai entrar em campo para decidir a vaga para a quarta fase da Copa do Brasil. Então, com isso, vai enfrentar o Goiás lá em Goiânia às 21h30, pelo horário de Brasília, na quarta-feira. E o Grêmio já entra em campo para decidir o grande título do Campeonato Gaúcho. Ele enfrenta o Caxias, lá em Caxias do Sul, no mesmo dia e no mesmo horário da partida de Vasco e Goiás. No sábado, dia 29, o Cruz Maltino ele vai fazer um clássico carioca contra o Fluminense às 19 horas, enquanto o Tricolor ele faz aí sua folga para a decisão do Campeonato Gaúcho. E na tabela, o Vasco perdeu aí a chance de conseguir a liderança, fica com 10 pontos e ocupa a segunda colocação, mas vale lembrar que ele tem um jogo a menos. Enquanto isso, o Grêmio está na 8ª posição. Até o momento, vale ressaltar que ainda tem jogos para acontecer com 7 pontos. E agora, hora de falarmos com ele, que está um pouquinho quieto, mas vai ter que conversar, porque queremos saber como foi o confronto de Bragantino e Coritiba. E olha, fiquei sabendo que
teve uma virada, teve gol sendo anulado. Então, conta aí pra gente como foi essa partida aí, Léo. Exatamente. Foi um jogo bom de se ver até. No primeiro tempo, o Bragantino teve ali as melhores chances de fazer o gol, mas antes de comentar sobre o jogo em si, uma síntese de como as duas equipes chegaram para essa partida, né? O Bragantino na última rodada tinha vencido o Fluminense em casa, né, por 2-1, um jogo muito bem até contra o Fluminense, e o Coritiba tinha perdido de 3-1 para o Corinthians na Arena Corinthians. E o seu técnico foi demitido e hoje o interino Mozart comandou o time na beira do campo. O Bragantino é uma equipe que subiu da Série B na temporada passada, tá com esse investimento aí, né, da Red Bull, mas ainda não engrenou essa temporada. Até o Arthur, né, que foi comprado pelo Palmeiras, ainda não engrenou no Bragantino no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Paulista até tinha feito algumas aparições ali importantes para o time, ainda mais contra o São Paulo. Comentando sobre o jogo, como eu tinha falado, o Bragantino começou melhor. Começou tomando as atitudes, começou tomando iniciativa, mas o placar só conseguiu ser aberto aos 40 minutos, né? Quando o Bragantino abriu o placar numa falha do goleiro do Curitiba, que foi até o meio do campo pegar a bola, não sei para quê, mas enfim, tomou o gol. Mas aos 44, o Curitiba, o Alejandro empatou o jogo. O segundo tempo começou muito melhor. O Coritiba ele tomou as atitudes, né? Se sobressaiu sobre o Bragantino e conseguiu a virada. A virada foi importante para o Coritiba porque, mesmo ainda estando na zona do rebaixamento, consegue uma vitória depois de três derrotas consecutivas no campeonato. Então, eu acho que esse resultado é importante para o Coritiba. E ainda aos 27, o Coritiba teve um gol anulado, como você comentou, Lauren. O gol foi anulado pelo VAR e eu acho que foi bem anulado. Acho que o gol foi bem anulado pelo VAR aí, sem nada a comentar sobre essa anulação do VAR nesse jogo. Vale contar aí que essa anulação do gol que foi marcado pelo Sabino, mostraram aí através do árbitro de vídeo que o zagueiro estava impedido quando ele cabeceou. Uhum. Então aí não tivemos um 3-1, mas foi 2-1, um placar muito bom para o Curitiba aí, que começa aí seus caminhos de vitória. Vale lembrar também que ele está sobre os comandos do técnico interino Mozart, que aí assume, então, por enquanto, o time. Val, Paulo, algum comentário sobre a partida? Algo a acrescentar? Bom, pode falar, Valéria, perdão. Imagina. Não, na verdade eu só ia falar que nós tivemos essas 3 partidas, assim, sem muitas polêmicas de arbitragem, né? Pelo menos na do Coritiba e do Palmeiras, os árbitros acertaram bem na decisão deles, tanto o VAR quanto dentro de campo. Então, era só ressaltar isso porque é raro, né? Bom, eu queria ressaltar, já que a gente falou do Ricardo, do Vasco, faltou um pouco do tique de atacante, que foi o que não faltou, na verdade, sobrou para o Sabino. Não sei se vocês chegaram a ver a cobrança de pênalti do zagueiro do Curitiba, mas eu fiquei, de fato, bem, bem impressionado. Ele usa do artifício que o Bruno Fernandes está consagrando bastante lá no Manchester United, que é o pulo antes da cobrança do pênalti para ver o movimento do goleiro. Ele, com muita naturalidade, fez isso, colocou a bola no canto, me chamou bastante atenção e até pelo fato dele ser um defensor, demonstrou bastante intimidade com a bola na cobrança de pênalti. Gol muito importante para o Curitiba, que, como o Leonardo falou, tinha perdido todas as partidas até então do Campeonato Brasileiro com o Eduardo Barroca, e acho que esse resultado ele é muito importante para o Coxa Branca, voltando à Série A, pelo menos disputar não somente pela lanterna, mas tentar ainda assim futuramente sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É uma belíssima cobrança mesmo, bem seguro. E também a partida muito boa que o Robson fez, né? E o autor Sim. do segundo gol foi um gol muito bonito. E aí, então, temos o Coxa, a primeira vitória do Coxa, graças a Deus. E vale ressaltar também um aspecto que é esse medo dos times que recém subiram, o Coxa, temos também o Atlético, e até o Bragantino, que faz uma temporada, um começo de temporada muito bom.
aí que qualquer ponto já tá valendo, mas que bom aí que tivemos o Curitiba vencendo, e espero que tenhamos aí um caminho muito positivo para ele e que consiga mostrar um bom futebol. Mais alguma coisa a acrescentar sobre os três confrontos? Não? Por minha parte, não. Então tá bom. Com a vitória do Curitiba, ele deixou aí provisoriamente, porque vale lembrar que o Ceará vai entrar em campo agora às 20 horas, então deixa a lanterna por hora e ocupa a 19ª colocação, e ele tem até agora 3 pontos, porque só perdeu, e agora então espera aí o resultado do Ceará. Enquanto isso, o Bragantino, até agora, atualizadamente, está na 12ª colocação com 5 pontos. E aí, então, os times esperam os resultados para ver como que se encerra a tabela. A gente te conta no vídeo que vai ter aí após as 2 últimas partidas do Brasileirão sobre como ficou aí a tabela de classificação. E no próximo sábado, dia 29, o Bragantino ele vai visitar Fortaleza lá na Arena Castelão às 21 horas pelo horário de Brasília, enquanto o Curitiba ele joga já no domingo, no dia 30, contra o Sport às 16 horas lá no Couto Pereira. Então aí vamos ver se os times trilham aí um caminho mais positivo e, obviamente, sem a mínima dúvida, a gente vai contar tudo para vocês sobre o que vai acontecer na próxima rodada do Brasileirão. Lembrando que ainda nada está definido, porque tem mais jogos para acontecer na 5ª rodada e a gente te conta. Então não perde tempo, se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho, já deixa o like, ajuda bastante. E, obviamente, a gente quer que você deixe aí nos comentários o que você achou aí da partida, se o Vasco realmente perdeu aí uma grande chance de já começar com tudo, ou se você acha que daqui a pouco ele já vai começar a tropeçar, vir tropeço atrás de tropeço. E também, óbvio, que eu quero que vocês comentem aí sobre como foi, na visão de vocês, essa partida entre Palmeiras e Santos. Tivemos aí um dos clássicos de São Paulo. Então, comenta aí se o Palmeiras está fazendo um bom trabalho com o Luxemburgo, se mais triunfos vão vir, ou ainda acho que tem coisas para se resolver até chegar a um caminho muito positivo. E, obviamente, a gente está fazendo a cobertura completa, não só aqui no YouTube. Estamos no www.futebolnaveia.com.br. Não só pós-jogo, mas lá também tem prognóstico, que é para você já se preparar sobre quem vem, como eles vêm, óbvio, todos os detalhes, onde acontece, mas já para preparar o coração aí para como assistir a partida, se temos desfalques, não temos. Então, vai lá. E também estamos no Instagram, @futebolnaveia.br. Lá você confere, junto com o nosso site de notícias do futebol em tempo real, o mercadão da bola, quem tá chegando, quem tá saindo, quais são as suposições, rumores. Então, tudo você confere lá, além de lives totalmente exclusivas que temos realizado. E, obviamente, no Twitter, pra galera aí mais resenheira, estamos lá comentando como estão sendo as partidas. Tivemos aí uma coberturinha sobre a Champions e vamos continuar aí no Brasileirão, na Copa do Brasil e, obviamente, nas finais dos nossos estaduais que estão aí se aproximando cada vez mais. Então, não perde tempo e vão lá para a gente conversar super sobre o que está acontecendo no futebol. Então, segue a gente lá, já se inscreve no nosso canal e confere o nosso site. E a gente volta mais tarde falando tudo o que está acontecendo no Brasileirão. Tchau, tchau!